Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios de uma vida plena e feliz. CT4. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos em fevereiro, nós estamos gravando esse vídeo em fevereiro. E aí em fevereiro nós temos o dia 14 de fevereiro, Valentine's Day. Nós vamos descobrir hoje o que é isso. E vocês vão estar assistindo a partir de junho, ou seja, Dia dos Namorados. Então, a gente fez um bem bolado aí, para a gente estar falando sobre essa questão do namoro. Onde que surgiu o namoro? Esse conceito, né, ele vem do latim enamorare, que é se enamorar a algo, né? É quando a gente se apaixona, quando a gente se sente atraído, né, por um objetivo, por uma outra pessoa, né? E aí essa história do namoro, ela nasceu através de São Valentim, né? Que em sua época, na Roma Antiga, o César, o imperador? O imperador Cláudio II. Cláudio II. Eu conheço tudo de imperador. O Júlio César conhece tudo sobre imperadores, né? Não é à toa que o Júlio César foi o primeiro. Eu fui o primeiro. Foi Cláudio II. E aí, o que ele fez? Ele simplesmente proibiu o casamento, principalmente entre seus soldados, porque estava dando muita discussão, estava dando, né, estava desfocando os meninos ali do foco da guerra, ali, do foco do seu armamento, né? Só que Valentim, como, né, um bom clérigo, ele continuou casando as pessoas escondidas. E também tem outras lendas que falam que ele ajudava as mulheres que não tinham dotes ou que não tinham dote suficiente a se casarem. E aí o Cláudio II foi lá e não gostou do cupido. Não gostou desse cupido São Valentim e o matou. Aí depois matou no dia 14 de fevereiro. E aí, a partir disso, 14 de fevereiro se tornou o dia de São Valentim. É isso, mas na Europa, né, nos Estados Unidos, que tudo originou com esse processo, né? Que na verdade, desde o início, não era um dia dos namorados, era um dia que eles comemoravam pelo São Valentim, das coisas que ele fez para as pessoas na época. E aí o que acontecia? Tem lugares que não troca presente, ele troca livros, né? Você vê que legal, né? Troca livros, troca flores, e depois é que foi enganjando a situação para chegar no ponto de ser realmente considerado como um dia dos namorados, onde há troca de presentes, né? Aqui no Brasil, né, posso emendar, né? Pode. E no Brasil, iniciou esse processo do Dia dos Namorados bem depois, né? Foi em 1949 que o publicitário João Dória, de nome João Dória, implantou, né, um novo sistema para aumentar as vendas durante o mês de junho, né? E deu certo, né? Porque aí o que aconteceu? Até hoje, né, todo mundo sabe que é uma data bem marcante para nós, brasileiros, né? O 12 de junho. E você sabe por que ele escolheu dia 12 e não outro dia? Por causa de Santo Antônio. Santo Antônio, isso aí. Que é o casamenteiro? Que é o casamenteiro. Que o Santo Antônio, o dia de Santo Antônio é dia 13 de junho, o dia de Santo Antônio, casamenteiro. E aí ele colocou como sendo 12 de junho. Porque o namoro vem antes do casamento. Né? Esse casamento tem muito a ver ali, né? Tá ali, ó. Entendeu, Thierry? Perfeito. E você, o que você acha? O que? Sobre namoro? Eu Você acho que é especialista. Uma fase muito importante da vida, né? Porque a gente tem que realmente buscar encontrar, né, dentro do nosso desenvolvimento um parceiro com quem a gente possa conviver, né? Com quem a gente possa trocar experiências, com quem a gente possa namorar, né? Que seria ficar junto, dar as mãos, né? Fazer carinho, toda essa parte, né? Que é uma parte bem agradável, né? Para a gente ir se conhecendo e a gente ir vendo se realmente nós temos sintonia primeiro, né? Para ver se vai funcionar, se
também ser aceito, né? Na minha época a gente tinha que ser aceito, né? Pela família. Hoje ninguém se preocupa muito com isso, né? Mas antigamente tinha, né? Você ia pedir a mão em namoro, você ia pedir em namoro a menina, né? Você ia na casa dos pais, inclusive tem filmes que ainda mostram isso, né? Claramente, do menino chegando com flores para pedir a menina em namoro, né? Então, todo esse... É nesse momento que a gente fica com aquela batata na garganta ou não? Primeiro que ela vai... Nervosismo. Primeiro que ela vai se preparando, essa batata, né? Porque você está em casa antes, né? Se arrumando, se perfumando, tomando banho, colocando a melhor roupa, né? E a batata se preparando lá para ver o que você vai falar, como vai falar, né? Então, mas na hora que chega ali naquele... Mas esse preparo, Thierry, a namorada, principalmente, né? Ela já comunica a mãe e a mãe já vai meio que ajeitando o pai para não pegar. Não, isso é o tempo do Thierry, que é muito velho. Não, mas eu peguei essa época. Eu pedi em namoro uma pessoa, Por isso que eu levantei essa questão, porque namorar, que a Déia falou que se inspira o amor, né? É muito importante para a gente, não só com uma pessoa, mas qualquer outro objeto de interesse, né? Quando algo que inspira amor, inspira-se cuidado, inspira-se atenção, faz com que a gente tenha uma oportunidade de treinar e desenvolver nossos aspectos afetivos, né? Eu acho que a finalidade do namoro era essa, né? Você poder conhecer a pessoa, né? E ver se realmente vai dar certo, né? Porque é assim, né? Viver só de vez em quando, você engana tudo aquilo que você tem de ruim, né? Se você quiser conquistar alguém, né, você não vai lá já despachar todas as coisas ruins que você tem, né? E o namoro, ele tinha essa necessidade da época, né? Para que você conhecesse a pessoa de uma forma, convivendo com ela, da forma que ela tratava pai, mãe, parente e até você nesse relacionamento, né? Porque as pessoas, a partir do momento que começam o relacionamento, elas começam a se abrir, né? E se abrir vai apresentando aquilo que é bom e que é ruim, né? Então assim, nesse se apresentar, nós estamos aqui o Thierry, o Júlio, o Douglas e eu, Andréia, porque nós esquecemos de falar quem é. Nós esquecemos. Nós esquecemos de falar. Nós começamos errado. Não, mas voltando, né, Thierry, que estava falando desse momento importante, né? Que antigamente tinha um conceito de se iniciar um namoro, né? Solicitando permissão. Então tem todo um aspecto, né? De compromisso, de responsabilidade, para que quando as pessoas se atraem e buscam produzir, criar uma convivência onde é propício essa aproximação, né, que as pessoas começam a se tornar próximas, íntimas, né, e nessa intimidade vai tendo essa oportunidade de a gente conhecer de fato, né, o universo que é tão rico de cada pessoa, né, e nesse momento não só, por exemplo, eu para com a pessoa para comigo, há essa troca de informação e ela é bem dinâmica, né? Porque, por exemplo, eu hoje sou diferente de ontem e eu hoje vou ser diferente do amanhã. Então, assim, de dois universos, né? De duas pessoas. Então, ela é dinâmica nesse sentido. Então, o namoro, ele tem a data de início, né? Esquece para ver. De início, vou falar nisso também, né? Mas esse namoro, ele é constante, ele é ad eterno, porque com as mudanças individuais sempre existe uma oportunidade de aprendizado, eu para comigo mesmo e como eu atuo e me relaciono dentro de uma convivência, de uma proximidade, uma intimidade tão grande com o outro. Então, olha a riqueza que se tem. É um conceito antigo, mas que ele não se perde no valor e na oportunidade que temos quando a gente está enamorado por um objeto, em termos de como eu convivo com a minha relação com o mundo que eu estou imbuído, né? Estou
conectado e também como uma pessoa, né? Tão próxima dessa, né? É porque na verdade é assim, quando a gente pensa no namoro, os moldes de namoro foram mudando conforme a história, né? Antigamente o namoro era assim, ó, prazer, sou André, você vai casar com ele. E pronto, acabou. Esse era o namoro. Na véspera, ou às vezes no dia do casamento. E nem tinha às vezes namoro, né? Casamento. Já era casamento direto, né? E aí o namoro, ele começou a se desenvolver de uma forma de se conhecer mesmo, né? Porque assim, o namoro é um tipo de relacionamento bem específico, onde duas pessoas vão se unir e vão começar a se abrir de uma forma mais íntima, né? Isso não quer dizer que já vai ter relação sexual ou não, porque os moldes foram mudando do namoro, né? Hoje em dia existem todos eles, se a gente for parar para pensar. Hoje em dia você encontra namoros de todos os tipos que se apresentaram no decorrer da história, né? Mas a função do namoro é exatamente esse laboratório de você se conhecer, de você conhecer o outro, de ver se funciona, se a química bate ali, se dá uma combinação bacana, porque o relacionamento, num primeiro momento, ele tem que te trazer prazer, ele tem que te trazer satisfação, ele tem que te trazer alegria, né? E aí sim que você começa a mostrar em alguns momentos quem você é, né? Porque aí um verdadeiro relacionamento, um namoro que vai ser verídico, que vai trazer uma convivência saudável, está dentro de seres que vão mostrar a sua autenticidade, vai mostrar quem realmente é. Não vai fazer uma máscara, né? Porque o que é importante dentro desses movimentos que você está falando, que agora não é como antigamente, que é uma coisa mais nova, o que a gente entende, né, trazendo aqui, por que se apresentava, né, o noivo, né, o namorado, né, na realidade? Porque, assim, era uma forma também de pessoas mais maduras, pai e mãe, de fazerem avaliação desse ser que vinha novo, que ia participar da família, que é a mesma coisa hoje. Você vai participar de uma família quando você namora, você vai namorar com uma pessoa que tem pai, mãe, irmão, tia, tio, tudo. E um dia você vai encontrar com todo esse mundo, né? Depois, se a coisa vier realmente a funcionar. Num aniversário, então, vai convivendo, né? Exatamente. Vai então, convivendo. Ali, naquele momento, o que precisa se olhar hoje, né? Já que esse movimento hoje não existe mais, se a gente pensar como existia antes, o que precisa se olhar, né? Que era olhado naquela época por pessoas maduras, né? O cara é respeitoso, ele me respeita. O cara tem disciplina, ele chega na hora, ele, se não puder vir, ele avisa. Ele é honesto, ele é gentil, né? Todas essas coisas. Ele é trabalhador. Exatamente. Ele faz a vida. Ele é responsável. Sim. Ele realmente sabe o que é uma realização. Quer dizer, você vai dentro do convívio, do dia a dia desse namoro, você vai trazendo aspectos que você gostaria que ele tivesse para que haja um bom convívio, né? Porque se não tiver muitas coisas assim que são em sintonia, que poderiam mais tarde se tornar uma afinidade, se isso não tem, você vai ter que pensar realmente se aquele ser é o que você quer para você. Então, é importante, né, essa análise, essa avaliação. E o namoro é justamente essa fase que você tem de estar testando tudo isso. Tudo bem. Mas no meu caso específico, eu fui de cabeça. Porque no namoro existe uma questão importante, que é a paixão. O dia que o primeiro namoro não deu certo, meu irmão, parecia que ia acabar o mundo. Acabou o mundo. Porque eu acho que via de regra, acho que para quase todos, né? O primeiro namoro, o primeiro amor da vida, ele é muito intenso, né? Acho que todo mundo pode ter lembranças ou alguma coisa de uma experiência nesse sentido, né? E estava muito apaixonado, então não existia praticamente vida se não fosse a paixão, o amor ali, né? Desculpa, não eu te cortei aquela hora, pode falar agora. Eu ia falar porque o Xeri, ele colocou muito da questão ele, né? Mas hoje em dia ela também, né? Então eu sempre ouvi na minha vida assim, ó, como que a pessoa trata os pais, como a pessoa trata a família,
é como ele vai te tratar futuramente. Provavelmente é como ele vai... Provavelmente, mas via de regra, é mais ou menos isso que acaba refletindo. Porque, lógico, as pessoas mudam, as pessoas amadurecem, muita coisa evolui, muita coisa pode se desenvolver. Mas uma pessoa, que nem o Thierry comentou, se uma pessoa ela já é desonesta, é meio difícil ela entrar num clima de honestidade, vamos dizer assim. É uma mudança, uma transformação muito grande, né, do desenvolvimento de uma virtude. E assim por diante. Então, dentro desse processo, por mais que você esteja apaixonado, por mais que você entrou no relacionamento de cabeça, essa análise ela é importante para o futuro desse relacionamento, para saber se ele vai adiante ou não. Porque só a paixão, ela não sustenta o relacionamento por anos. Mas tem um fato importante que o Douglas citou. Hoje eu sou um, amanhã eu sou outro. Então, existe toda uma maleabilidade, né, uma flexibilidade dentro de um movimento onde, se eu sou verídico e realmente eu quero o meu parceiro comigo, né, e eu identifico alguma coisa que não está assim condizente com o bem-estar dentro de uma vida, eu tenho o direito de conversar e falar, olha, isso daí não vai ser propício para a nossa vida se continuarmos juntos. Vamos trabalhar isso? Né? Vamos movimentar isso daí para que você veja se você quer mudar, né? Porque você não vai obrigar o outro a mudar. Ele vai mudar se ele quiser, se ele for se desenvolver, justamente porque se ele diz que te ama, né? Se ama, eu estou pronto para fazer o meu melhor para que isso funcione. Então, eu vou, se realmente eu amo, eu vou me movimentar. Então, eu acho que isso é importante também, né? De deixar claro que tudo evolui, tudo cresce. E o objetivo de eu conviver com outra pessoa é que nós dois cresçamos juntos. Né? E você tem que analisar se os objetivos em comum são compatíveis, né? Se os seus sonhos são parecidos, não digo os mesmos, mas que dá para juntar os sonhos, né? Porque vamos supor, tem coisas que acabam ficando, existem divergências que acabam separando e minando qualquer carinho, qualquer coisa que você tenha, né? Então, por exemplo, uma religião. Se você tem uma determinada religião, você a pratica, e o outro tem outra religião e também a pratica, será que se o relacionamento for adiante, vocês conseguirão ter uma tolerância de respeitar? Você tem sua religião, eu tenho a minha, você vai continuar praticando a sua, eu vou continuar praticando a minha, ou nós vamos partir para uma terceira, e aí se a gente der o próximo passo, a gente tiver filhos ou não, como que vai ser a educação desses filhos? Então o namoro, ele entra nesse... É muito importante o diálogo, porque é nessa troca que você realmente vai vendo as compatibilidades, que nem você falou da sintonia, então você vai vendo as compatibilidades e o que é diferente. E o que é diferente se não é muito discrepante, porque se for muito discrepante, o namoro ele vai ficar naquilo, ele não vai ter um desenvolvimento mais maduro, né? Vai ser mais difícil de ir adiante, né? Porque eu também vejo dessa maneira que você está vendo, mas eu acho que tudo isso aí é possível. Né? A convivência entre religiões, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Que não existe uma religião única, nós convivemos com várias pessoas de várias religiões e não por isso a gente, vamos dizer, não aceita. Né? Nós aqui no Brasil convivemos assim. Mas eu acho que a evolução chega a um ponto que a gente consegue não limitar isso, mas expandir de uma forma que isso não traga nenhum prejuízo ao relacionamento. Exato. Isso é possível. Né? É possível. A gente está entendendo então que o grau de maturidade, né, ou o grau de evolução permita, né, que dentro desse convívio harmônico, a tolerância na prática ela aconteça, né? Então porque, por exemplo, assim, ó, a gente poderia pensar assim, ó, olha, eu torço por um time, ela torce por outro, certo.
né? A compatibilidade às vezes não bate, em decorrência dos times, certo? Que são rivais. Mas é possível. Mas é possível. Quantos casos a gente essa ideia. É a pessoa não, por exemplo, se prender pelas práticas religiosas de um dogma, mas ambos tolerar e respeitar e vibrar pela religiosidade. Ou seja, vamos pegar essa do jogo, isso quer dizer. O importante não é se é o Palmeiras ou São Paulo, o importante é torcer. Eu estou só fazendo uma analogia, né, entre religião e religiosidade. Religião é você seguir um dogma, religiosidade é você expressar a essência de cada dogma. A questão do time de futebol, se é Palmeiras ou Corinthians, o importante é no ato de torcer, mas sem ter essa rivalidade que é algo de separatividade, né, que traga essa, né? Mas uma questão importante, só para concluir, que eu achei interessante que vocês falaram, que eu acho que não falou essa palavra, mas eu acho assim, se está num grau de divergência tão grande que se torna incompatível dentro de maturidade individual, se tornar uma convivência harmônica. Isso aí é um ponto importante, porque isso daí é falta de maturidade, vamos dizer assim, né? Na verdade, né? Que é uma coisa que você tem que conquistar nessa relação. Sim, porque assim, olha só, ambos podem ter muita maturidade, mas verificam-se que existe uma incompatibilidade grande, ambos concordam, não dá mais. Normal, tudo bem. É um aspecto que tem que ser entendido. Né? É um aspecto, né? Então assim, o relacionamento não deu certo. Bom, não deu certo assim, naquele momento cada um vai seguir só. Mas deu certo até o final, porque a experiência, as oportunidades de buscar um desenvolvimento, um amadurecimento ocorreu ali. E continua dando certo. Porque tudo aquilo que você aprendeu nesse relacionamento, você já sabe o que você tem que fazer para o próximo. Sim, né? Não existe assim fatores que acabou aqui. A gente não acaba um relacionamento. A gente mantém tudo aquilo que a gente criou, toda a emoção que a gente viveu, tudo que nós aprendemos nesse relacionamento, ele continua com a gente. E para que serve isso? Serve para que eu não cometa o mesmo erro depois. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo, mas você relaciona-se com uma pessoa que não é legal dentro de um padrão social ou etc. com você. Aí você aprendeu isso, certo? Agora, você não vai buscar um outro nas mesmas condições desse, entendeu? É para isso que serve essa vivência nesse relacionamento, para que você aprenda e evolua, né? Não existe, no meu ponto de vista assim, não existe relacionamento que não dá certo para você. Você vai aprender de qualquer jeito. Porque o relacionamento são duas pessoas, né? Então é uma somatória de fatores. Às vezes essa combinação não dá liga. Não dá liga. E aí, beleza. Você vai pegar o que você aprendeu, o outro vai pegar o que aprendeu e vai colocar isso em prática em outro relacionamento. Então, assim, a ideia do namoro, ele pode não ser nos mesmos moldes que eram na época que nós namorávamos, porém, continua sendo um laboratório onde a oportunidade de você conviver com a outra pessoa, conviver com a sua extensão, que é a família, que é os amigos, que é o ambiente, é você compartilhar de novas ideias ou combinar as mesmas ideias, combinar os mesmos valores, os mesmos objetivos e ver se aquela engrenagem flui. Se ela fluir, o namoro pode dar um próximo passo, né? Ele pode vir a ser um casamento ou uma união estável, alguma coisa assim, né? E aí a gente vai falar isso no nosso próximo tema. Também? Você quer falar? Não, tudo bem. Não. Então a ideia é assim, a gente trazer esse namoro como esse laboratório, a necessidade realmente de nós estarmos mantendo um diálogo, desse aproveitamento máximo dessa convivência, transformar isso numa forma sadia de aprendizagem e curtir os bons momentos, porque namorar é muito bom, né? Que nem quando a gente vê a simbologia do namoro, né? O coração, que era o Cupido, o Deus do amor, que ia lá, dava uma flechada no coração e você ficava apaixonado, né? Por que a pomba
simboliza também um relacionamento, porque são os pombinhos, né, que estão se relacionando, né, porque é a paz, é o amor, né, é aquele compartilhamento de uma vida. E aí vai, as rosas, porque que se dá flores, né, no Dia dos Namorados, né, é toda essa delicadeza, todo esse simbolismo desse amor. Então, assim, ó, a gente só vai aprender a amar amando. Só vai aprender a amar namorando. Então eu vou começar a me namorando. Porque assim com também certeza, porque você ama o próximo como a ti mesmo. Porque o namoro, ele necessita dessa energia, né, de mudanças, de relação, de bem-querer, né, de você tomar um gesto para agradar o parceiro. Não só no caso do namoro, que você no começo falou, que namoro também se abrange a uma outra coisa, a uma profissão, a um determinado esporte. Porque leitura. Então, tem gente que adora ler e que fica, né, dias lendo, porque envolvido, né, né? envolvido na leitura. Não é que isso é um namoro. É um namoro, mas é um incentivo. Você tem que dar um incentivo nisso, porque senão ele morre, né? Se você não está a cada dia alimentando o amor que a gente vai conhecer como namoro, certo? Se você não estiver alimentando isso, ele termina. Porque também, principalmente no namoro, assim, envolver-se requer da gente uma qualidade importante, que é doar-se, né? Então, como você vai gerar um aspecto afetivo, algo que você não gosta, te traz uma satisfação, te traz um prazer estar junto, né? Então, realmente é importante desenvolver esses aspectos mesmo, de carinho, de afeto, né? E de compaixão, e aí vai, né? É uma crescente, né? É uma dinâmica mesmo, né? Você para o outro e você consigo mesmo, né? Porque quando a maneira mais fácil da gente se perceber é no outro, né? É no outro, cara. E como também, vai aumentando. Por incrível que pareça, é na convivência com o ali, outro, né? é na convivência com o outro, porque tem pessoas que até namoram talvez aí 15, 10, 20, 30 anos e não sabem realmente o que o outro gosta, deixa de gostar, não tem uma intimidade. Isso que então essa maturidade, a essência do namoro, independente da época, esse laboratório que a Andréia está falando, do namoro, né, que na essência é essa, é a oportunidade que naquele momento tem que ser bem aproveitada. Não possivelmente que vai depois concluir num casamento, e isso é uma ordem natural, né, nesse grau de convivência, uma intimidade tão grande, né, uma aproximação tão grande que ocorre entre dois seres, né. Mas não só o fruto de um namoro que é o casamento, mas é o fruto dessa convivência como um crescimento pessoal, né? Porque isso depois que a gente sai da nossa casa, dos nossos pais, né? Quando a gente assume esse namoro num casamento, que vai ser o próximo tema nosso, né, que a gente vai abordar, a pessoa que é seu companheiro ou companheira é uma das pessoas mais importantes do mundo, cara, porque ali a gente convive com todo o seu ser, né? Todas as esperanças, os desejos, as vontades, todos os desafios, né? Então, tudo é uma troca, né? Tudo uma troca, né? E se troca, você tem que conviver e evoluir. Sempre numa visão do bem, né? Porque amor não dói, né? Namoro também não dói. Mas se está doendo é porque alguma coisa está errada, né? Então eu vejo assim, sabe? É fácil, não é fácil a gente conviver com uma pessoa. Nós fomos criados num padrão, ela é criada no outro. Aí junta os dois e quer que dá certo, né? Não tem como dar certo, porque os padrões são diferentes, né? Aí o namoro ele serve para isso. Ele serve para ajustar esses processos e vocês não. E a gente, né, tirar um denominador comum desse processo
para criar uma vida nossa, né? Tá aí uma dica, tem que ser matemática, para você Não. calcular o denominador. Não. Ou matemática, como observadores da vida, como você mesmo, quem você é, o que você quer da vida, como o outro. É no namoro. Correto, Namoro, tá certo. tá certo. Namoro que vai dar certo. Vai dar certo. Então é isso, turma. Vamos nos enamorar pela vida, vamos nos enamorar por nós mesmos, e aí se outra pessoa vier junto, só alegria. Ótimo. Então, portanto, dê o like se você gostou, se faz sentido para você, seu namorado ou namorada, né? Compartilhe, tá? Deixe seu like aí e até a próxima. Valeu, obrigado!